Boa noite, bonitos! Hoje nós vamos conversar sobre o benefício de pensão por morte. Como vocês pediram em várias perguntas, né? Então hoje nós vamos colocar aqui algumas dicas sobre o benefício de pensão por morte. Oi, Jennifer, tudo bom? Pensão por morte, vou fixar aqui o título. Sejam todos bem-vindos. Vou mandar aqui pro pessoal. Quem vai entrando, coloca coração. Me conta como foi o feriado de vocês. Descansaram bastante? Prontos para sexta-feira trabalhar? Vão emendar o feriado de vocês? Conta pra mim como é que tá aí a programação de vocês. Só descanso ou vão trabalhar também? Me contem. Vários alunos do curso, né, estão participando das lives. Oi, Ju, tudo bom? Deixa eu cumprimentar todo mundo aqui. Já fixei ali o tema, pensão por morte. Corações, faz pergunta ali, quem ainda não acompanhou e que ainda tá com dúvida, a gente foi conversando algumas coisas, né? O pessoal pediu pra mim comentar agora na live da... Oi, Graziele, Rickson, sejam todos bem-vindos, boa noite. Anderson, marido dando apoio moral, quero coração, hein? Quero muito coração. Leocádia, oi querida, tudo bom? Dúvidas sobre pensão por morte, me contem. Os requisitos. A gente sabe que para pensão por morte nós precisamos então ter a qualidade de segurado, que nós conversamos bastante, né? Além da qualidade de segurado, nós precisamos verificar os critérios específicos dos dependentes também. Tatiana Amaral, e além disso, nós podemos também verificar se essa qualidade de segurado também está no lapso temporal da carência, porque nós temos o artigo 15 da 8.213, que vai falar especificamente da qualidade de segurado, e nós temos o artigo 13, que menciona de forma detalhada o período de carência, né, que está mantida essa qualidade de segurado. E a principal situação, quando a gente comenta de pensão por morte, pessoal, o que principalmente nós temos que verificar? A data específica do fato gerador. Porque se não houve uma data específica para o fato gerador, ou seja, quando o professor aqui não vai ter uma data específica para o fato gerador, se a criatura morreu. Gente, morte presumida. Por quê? Porque até que não seja presumido a morte daquele cidadão, nós não temos essa caracterização específica do fato gerador, que vai ser especificado geralmente judicialmente, né? Tem que ser decretado judicialmente. Nós temos os requisitos. Oi, Michele, tudo bom? Rosane, Rodrigo Pavei, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Gisele! Firme e forte, Gisele! Dúvida de pensão por morte. A Gisele, colega da aba, aluna do curso, uma querida. Juan Carlos, me digam de onde vocês são, que no feriado estão querendo conversar sobre pensão por morte, advocacia para a vida. Seja bem-vindo. Oi, seu Antônio. Seu Antônio é cliente do escritório. Então, os requisitos de pensão por morte, basicamente, qualidade de segurado, dependência e carência, que eu posso verificar. Aí nós temos que verificar principalmente o quê? Dentro dessa situação aqui da qualidade de segurado e durante, né, essa carência para verificar se essa manutenção está sendo mantida, né? Nós podemos tentar Praia Grande, São Paulo, bem-vinda, Tatiana. Nós podemos verificar então essa prorrogação também, que é uma das principais discussões que nós temos, né? Por que eu bato muito nessa situação da qualidade de segurado, pessoal? Porque vocês têm que comer esse artigo da qualidade de segurado, porque pode
salvar o benefício de vocês, porque pode prorrogar não só por 12, 24, mas por 36 meses, e a gente sabe que até que o benefício efetivamente seja pago, né, ainda tem um lapso temporal de mais uns 15 dias, que às vezes ainda tem como tolerância, né? Leocádia, São José do Rio Preto, São Paulo. Não conheço Leocádia, mas ainda quero conhecer várias regiões. Conhece Santa Catarina? Michel, meu irmão. Ainda tô procurando uma cunhada, tá, povo? Lucas, Aldemar Marinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui, pessoal, nós temos algumas situações, não vou entrar assim muito no mérito, né, de qualidade segurada e carência, só mencionei aqui para vocês, para que mesmo quem necessariamente... O meu irmão tá achando engraçado aqui, que eu tô falando da cunhada aqui. Gente, quem é de Santa Catarina, tá? Pode se habilitar para ser minha cunhada, tô aceitando currículo. Tatiana, vamos lá. Como requerer o CNIS do segurado falecido para analisar pensão por morte? Lindinha, a gente pode fazer o requerimento diretamente no INSS, tá? Habilitar. Sempre é mais fácil pelo SAG. Só que na maioria das vezes a gente tem algumas dificuldades, tá? Até o CNIS aqui, se a gente requerer com a habilitação dos herdeiros, a gente até tem conseguido. Só que o que acontece? Se porventura você tiver problema também com relação a isso, geralmente no inventário, o que a gente faz? A gente faz novamente, né? A gente faz, não é um recadastramento, até me fugiu a palavra aqui agora, mas é como se fosse um recadastramento do CPF para finalidade específica do inventário, que de qualquer forma, né, vai ter que acontecer. Então, em último caso, também dá para fazer dessa forma, mas se você se habilitar, né, em nome dos segurados, né, você também teria que conseguir consultar. Beth, Melissa, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós temos os dependentes de primeira classe, de segunda classe. O que nós temos aqui? Cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, inválido, deficiência mental. Então tem várias situações aqui para serem verificadas. O que se presume? Que os dependentes de primeira classe são presumidas necessariamente essa dependência. Beneficiária que falece antes da concessão da pensão por morte, como procede? Eu imagino... Oi, professora Juliana, lindinha do coração, tô aqui no feriado perturbando, ó. Tá passeando, tá trabalhando também? Beneficiária que falece antes da concessão da pensão por morte, como procede? Eu imagino, lindinha, que você deve estar mencionando que você requereu a pensão por morte, teve algum tipo de dificuldade, e mesmo antes da concessão da pensão, no caso de uma pessoa que veio a falecer, essa tua cliente veio a falecer também, uma segunda morte. Eu imagino que a pergunta deva ser mais ou menos nessa linha, né? Se for isso que eu entendi, tá? O que necessariamente a gente pode expor? A esposa faleceu, no caso o marido, daí você habilitou, você já estava litigando judicialmente para a concessão dessa pensão por morte, lindinha? Porque se sim, o que acontece? Esse lapso ali que você estava litigando, se tiver mais um dependente, que seja filho, que seja irmão, que seja, enfim, né? Um outro dependente vai ficar com esses créditos, não fica necessariamente fora que você vai tirar os seus honorários, né? Mas o destaque de honorários é até interessante mencionar. Quando tem administrativo, mas da mesma forma, você pode habilitar o outro dependente também, tá? Para receber, no caso, esse pleito que você fez, não tem problema nenhum. O dinheiro não fica perdido. Administrativo não é possível ainda fazer o que eu vou acabar de mencionar aqui para vocês, tá? Mas judicialmente, que é a habilitação de honorários, tem projeto, mas não passou ainda, tá? No judicial, a habilitação de honorários, mesmo em caso de óbito do cliente de vocês conseguem habilitar, destacar especificamente os honorários de vocês
e ficar só litigando com o principal para fazer a nova habilitação. No caso da pergunta da Leocádia, se esse benefício, no caso, né, estivesse sendo litigado judicialmente, ela poderia fazer dessa forma. Fernando, boa noite. Michele, boa noite. Luana, tudo bom, lindinha? Ela já estava aqui há 1h da tarde. Edna, boa noite. Ivanilde. Diogo, boa noite. Professora Juliana já deu oi para nós. Oi, Igor, tudo bom? O Igor é o advogado que trabalha aqui comigo na parte administrativa. Maria de Fátima, José Luiz. Pensão por morte para cônjuge que já é aposentado recebe 4 mil. Pensão seria de um salário mínimo. Consegue receber as duas integralmente? Se a outra pensão for de salário mínimo, vai receber integralmente. Se a outra pensão não for de salário mínimo, aí já complicou um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque mudou essa regra de cumulação, tá, Tatiana? Você dá uma olhadinha no artigo 24, que é... Oi, Mônica, tudo bom? Que essa regra de cumulação, ela veio agora com uma transição que seria o quê? Ó? Que é vedada, teoricamente, né, essa acumulação de forma integral. Aí nós temos o entendimento agora de que essa acumulação, ela até pode ser feita, mas ela não vai ser feita, tá? De forma integral. Aí o artigo, achei o artiguinho aqui, o inciso 2º aqui, tá? Ó, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria, que é exatamente a pergunta da Tatiana. Concedida em âmbito de regime geral de previdência social ou mesmo de regime próprio, tá? Ou mesmo de regime próprio. As duas situações, tá, lindinha? Então, ou com proventos de inatividade decorrente... Aí não interessa, que daí é o restante do artigo de lei. Vamos pro que interessa aqui, que é o parágrafo 2º, tá? Ó, assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, então eu posso escolher, tá? Isso vem direto no artigo, por isso que depois eu disse para você dar uma olhadinha. E o outro benefício, se for de um salário mínimo, recebe 100%. Aí como é que funciona esse escalonamento no caso da acumulação? Tudo que for acima de salário mínimo, vamos fazer de conta aqui, tá? Que uma é de 4 mil, como você mencionou ali, a outra é de 2 salários. Então, a de 4 mil ela recebe integral, porque ela pode receber, né, o benefício mais vantajoso de forma integral. E a aposentadoria, se for de 2 salários, o que ela pode fazer? É o menor, né? Então, o primeiro salário recebe integral. O que for acima do primeiro salário até o segundo, recebe 60%. Se exceder, professora, do que for integral entre o segundo e o terceiro salário, recebe 40%. Do que for integral entre o terceiro e o quarto, 20%. E tudo que for acima do quarto salário, recebe apenas 10%. Aí eu faço o quê? Nessa conta especificamente? Eu faço a somatória. Nesse caso eu somo 100% de um salário, somo 60%, eu não alterno, tá? Eu somo, a conta é um pouquinho diferente. Eu somo os 60% do segundo, o 40% do terceiro, se houver, obviamente, né? E a somatória é o valor do segundo benefício a ser recebido. Tá? Então, por isso que você tem que dar uma olhadinha, porque a regra de acumulação aqui, ela é diferente. Se for só, eu entendi ali que é um salário, a aposentadoria. Se for isso, vai receber integral. Vai receber o 4 mil mais um salário de aposentadoria. Não teria maiores problemas, tá? Difícil na pensão por morte é o reconhecimento da união estável. Na verdade, lindinha, aqui assim, eu tive alguns casos, eu te confesso que eu não achei tão difícil assim, porque eles exigem a prova contemporânea, então a gente sabe que é aquela prova do lapso temporal dos 2 anos, né? Só que daí o que acontece?
Você tem que ir atrás, tá? Por exemplo, eu usei aqui, tá? Conta de água, conta de luz, conta de energia, que esteja no nome, né, dos cônjuges e que conste o mesmo endereço de cadastro. Aí você tem que procurar, por exemplo, se essa pessoa, vai que ela tem um seguro de vida, vai que ela tem um seguro de carro, sabe? Que às vezes no contrato lá coloca o cônjuge ou companheiro como dependente nesse seguro de carro, nesse seguro de vida, que geralmente é colocado como segundo motorista, alguma coisa assim. Então, o que às vezes falta, que eu vejo pro pessoal, assim, é dar uma olhadinha, claro que tem casos mais complicados, né? Mas é dar uma olhadinha também nessas outras provas, ser um pouquinho mais criativo com relação à prova dessa união estável. Por quê? Porque temos que sair daquele feijãozinho com arroz ali, só água, luz, telefone, energia, internet, cadastro em loja, tá? A gente deve utilizar, já utilizou até o recibo da funerária? Então, ó, é uma outra ideia, ó, tem que ser criativo, tá certo, Leocádia? Ah, de funerária, sabe o que é que eu me lembrei? Tem aqueles convênios, aqueles contratos com a funerária, pessoal, que os casais fazem para que custeie, então, né, mediante pagamento, óbvio, né, o funeral de ambos que falecerem na família. E esse contrato geralmente consta o endereço, consta o nome de quem está sendo, né, contratado ali. É uma outra ideia também aqueles contratos. A Leocádia lembrou da funerária ali, eu lembrei dos contratos. E é um contrato muito comum hoje em dia para descontar, né, na conta de energia ou até para pagar. O pessoal costuma estar pagando, eu não sei na região de vocês, mas aqui na minha região é bem comum, as pessoas mais de idade, é isso que tu usou, Leocádia? É bem comum contratarem e ter um contratinho direitinho. Oi, doutora Luana, tudo bom? Nossa colega aqui de Santa Catarina. Oi, Daiane, tudo bom? Firme e forte aqui em 1h à noite. A Daiane tá querendo saber tudo de pensão por morte. Olha aí esse marido. Então, pessoal, o que necessariamente a gente verifica, tá? A gente verifica essas provas de contratos de forma geral e verificamos ainda, tá? Esses possíveis de carro, de seguro de vida, contratos de financiamento de casa própria, também dá de verificar. Financiamento de casa própria, Minha Casa Minha Dívida. Um monte de gente tem. Então, resgata lá o Minha Casa Minha Dívida, que vai ter o endereço dos cônjuges e vai ter toda a renda. Então, qualquer tipo de verificação que tiver que ser contabilizado a renda da família, vai contar para a situação de pensão por morte. Por exemplo, algum beneficiário que tenha que ter cadastro, né, no CadÚnico, por exemplo, da cidade, ou que tenha que ter cadastro em algum tipo de projeto da sua cidade, de cesta básica, postinho de saúde, o cadastro do postinho de saúde, aquele cartãozinho, né, do postinho de saúde que a gente tem que fazer, né, para poder vacinação e tudo mais, agora com essas coisas de Covid, né? Então, assim, ó, utilizem todos esses cadastros. E aqui, uma última que eu tive que comprovar, a gente utilizou também fotografias. Aí você vai dizer assim, professora, mas daí, né, fica meio relativo. Não necessariamente. Porque se é um convívio, às vezes, de um pouco mais de tempo, ou se foi num aniversário específico, tem lá o bolo de aniversário com a data, justificação administrativa nos pedidos, também administrativos, também dá. Então, qualquer tipo de depoimento, qualquer tipo de cadastro que essa pessoa teve que fazer na sua vida, que hoje em dia a gente faz cadastro de tudo, né? Absolutamente tudo, até cadastros de curso, internet e tudo mais, vão servir para essa finalidade. Então, vocês têm que ser um pouquinho mais criativos, tá? Para que vocês possam, então, fazer essa prova e auxiliar os clientes de vocês a fazer essa configuração da união estável para depois efetivamente, né, conseguirem comprovar ali a situação da pensão.
Estou com uma cliente que usou o contrato da funerária, bem comum. O processo de inventário, seguro do carro e foi indeferido. Oh, meu Deus! Que juiz é esse, abençoada? 11 anos de união. Acredito que tenha sido preconceito. Era bem jovem. Não, mas 11 anos de união não tem como ser tão jovem assim, né? Eu acho que você deve... Eu acho não, tenho certeza que você deve fazer recurso para verificar essa situação, tá? Mas foi administrativamente que foi indeferido? Porque daí judicialmente é muito mais flexibilizada essa prova também, tá? Essa situação da união estável que eu tô mencionando para você, eu fiz a prova no âmbito judicial, tá? E já que ela tocou, né, na situação da idade ali, que eu até achei mais 11 anos, né, de união estável, não é para estar tão nessa situação assim de preconceito, né? Nós temos também a portaria, tá? Só para não deixar passar. Ah, tá, no administrativo. Diferença de idade. Ah, entre o casal. Não, mas aí não é o caso, tá? Vai pro judicial, que é bem tranquilo, tu vai conseguir provar, Tatiana. E vai conseguir o lapso retroativo. Que tem que cuidar ali, né, pessoal? Porque vocês sabem ali que nós temos o prazo também específico, né? Antes de eu mencionar ali a situação para vocês, nós temos o prazo ali de 90 dias, né, para fazer o requerimento desse benefício. E tem umas discussões, assim, que nós temos agora, né, de 180 dias, no caso de menor. E temos uma discussão considerável com relação a quê? De que essa situação de 35 para 67 anos, não, mas mesmo assim, não é criança, né? 35 anos já é uma idade que não é o caso, né? Já que eu já vou ler ali os requisitos ali da diferença ali etária com relação ao casamento, a idade ali, que já tem um regramento, a portaria 454 que trouxe essa diferença, já tem um regramento próprio para manter ou por um prazo temporal reduzido também, tá? Então já vai ter uma certa punição, entre aspas, né? A situação da idade, não pode ser punido também com a união estável. Não, tu vais ganhar, lindinha, é só requerer judicialmente que tu vai ter o benefício procedente, tá? Então, aqui o que eu estava mencionando, né, que nós temos a discussão aqui do menor, e aqui no escritório ainda não saiu o resultado, mas nós temos essa discussão, que eles chegaram a perder esse lapso temporal, né, e o que acontece? Depois de perder esse lapso temporal, a gente recebe, mas não recebe desde a data do óbito, se for requerido depois, né, porque você pode ainda requerer, você não perde o direito de requerer a pensão por morte. Só que não necessariamente desde o primeiro momento. E eu tenho um caso aqui no escritório, que era na situação do menor, né? Então, de qualquer forma, ele não tinha autonomia própria para requerer esse pedido de pensão por morte. Então, a gente fez, regularizou, mas está brigando judicialmente pelo lapso temporal. Ainda não saiu a decisão, mas eu tô esperando, assim, e depois eu publico para vocês, porque é uma decisão bem interessante. Depois eu vou colocar ali, e isso vai pro judicial, Tatiana, tu vai ganhar, com certeza. O que eu vou colocar ali no Telegram para vocês, aquela decisão também de inconstitucionalidade que vocês haviam me pedido, tá? Mas vamos aqui na portaria ainda, né, que eu disse que eu ia mencionar para vocês, ó, desse lapso temporal aqui que a Tatiana tá perguntando, a portaria 424 de 2020 trouxe ainda uma modificação pro ano de 2021 para frente, tá? Que foi a modificação aqui para os óbitos, né, ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, se nós temos aqui uma pessoa, né, que tenha vertido, porque nós não temos carência para pensão por morte, mas para essa situação que a Tatiana mencionou, que casamentos, né, de um prazo não tão longo, só que claro, né, o dela é longo, pode ser, 11 anos pode ser considerado longo, mas por isso que foi criado, tá, necessariamente esse regramento, que seria o quê? De 18, necessariamente contribuições aqui, né, e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. E daí, mas isso só para o cônjuge ou companheiro, não para os demais
dependentes. Essa carência que foi criada aqui, pessoal, é só para o cônjuge ou companheiro, não vale para as demais classes de dependência. Então é bem interessante, e esse regramento ele traz o quê? Os cônjuges que contem com menos de 22 anos de idade vão ter o benefício por até 3 anos. Os cônjuges que contem entre 22 anos e 27 anos de idade vão receber o benefício por 7 anos, ou seja, a pensão por morte, pessoal, ela não está sendo mais vitalícia. Então, isso já é uma certa punição, Tatiana. Então, os cônjuges aqui entre 28 e 30 anos de idade vão receber por 10 anos. Os cônjuges de 31 anos e 31 anos de idade e 41 anos de idade vão receber por 15 anos. O cônjuge entre 42 anos de idade e 44 anos de idade vão receber por 20 anos. E só vai ser vitalícia, tá? Pela portaria 424, porque houve uma modificação, o decreto, né? A própria emenda constitucional já trouxe a modificação com relação à pensão por morte, né? Mas depois veio essa portaria que modificou a parte da vitaliciedade, tá? A partir de 2021. Então, quem não tinha tomado nota disso, toma. Que foi o quê? A partir de 45 anos ou mais, daí sim ela se torna vitalícia. E ainda que com esses requisitos, para os óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, de acordo, no caso, com a idade aqui do beneficiário, né, na data do óbito do segurado. E se o óbito ocorrer aqui, depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. Então, deixa eu ver aqui o que a Gisele... A Gisele estava empolgada aqui. Deixa eu ver o que ela escreveu daqui de cima. Que tem um monte de coisa aqui. Deixa eu verificar aqui. Não, aqui justificação administrativa foi a Leucádia. Contrato da funerária, aqui já li. Deixa eu ver aqui... Sejam bem-vindos, Pedro Amaral, Edi, Gustavo, Gisele. Pedido de benefício por incapacidade na via judicial. A autora veio a óbito durante o processo. Tá. A sentença foi pela incapacidade permanente. Sentença abril de 22 e morte em julho de 21. Vamos lá. O marido pediu a pensão... Abril, o pagamento será retroativo ao óbito? Nesse caso, aqui o processo judicial... É porque, na verdade, o óbito necessariamente aqui, eu acho que tu tá mencionando pela retroatividade da data lá de poder pedir ou não a pensão pela qualidade de segurado, né? Eu acredito, se eu alcancei a linha de raciocínio, eu acho que é isso, né? Porque, na verdade, tu só... pôde comprovar que essa qualidade de segurado estava mantida quando foi reconhecido, no caso, na sentença da incapacidade. Provavelmente administrativamente, não sei se vai ter fundamento isso, Gisele, eu acho que não, tá? Eu acho que tu vai ter que ir para a via judicial, mas na via judicial tu consegue pedir sim, porque na verdade... essa pessoa estaria recebendo já o benefício por incapacidade. Então, ela estaria com a manutenção da qualidade de segurado e o marido não tinha como ter bola de cristal e até porque o pedido não poderia ser feito anteriormente. Na minha opinião, realmente tem como brigar sim, tá, Gisele? Oi, Janaína, tudo bom? Marina, Vera Cristina. A Janaína é minha professora lá na academia, a Gisele afinada. Boa noite, Nalva, tudo bom? Tá, entendi certo, então tá. Mas acredito que tu vai ter que ir pro âmbito judicial, Gisele, porque tu vai fazer o requerimento e tal certinho, mas no administrativo dificilmente, tá, lindinha, eles vão reconhecer esse tipo de coisa. Mas na minha opinião, qualidade segurada, não imaginei que era isso, mas na minha opinião teria direito sem problema, tá? Porque ninguém tem bola de cristal, só que como é uma coisa que tu vai ter que explicar, juntar as sentenças e tal, né? Pra fazer o lapso temporal e as explicações, no administrativo eu acho que não rola, tá? Mas dá pra tentar e depois ir pro âmbito judicial.
que eu acredito que seja procedente. Em relação aqui, pessoal, ó, a inconstitucionalidade, que nós já estamos lá quase 8 horas da noite, né? Que eu já fiquei respondendo aqui, já me perdi aqui no horário. Vamos lá. Que senão o pessoal me mata aqui, que pediu para mim falar da inconstitucionalidade, né? Os aspectos polêmicos aqui da inconstitucionalidade. Nesse caso, pessoal, por que a inconstitucionalidade acaba em relação, né, ao valor da aposentadoria por invalidez, que é a nossa atual, né, aposentadoria por incapacidade permanente? Por que ela acaba interferindo nesse caso aqui? Por que ela acaba interferindo na pensão por morte? Porque no regramento que veio agora de pensão por morte, se a pessoa ainda não é aposentada, tá? Ela primeiro é feito o cálculo baseado no mesmo cálculo da aposentadoria por invalidez. E depois que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez, é que é tirado a cota parte da pensão por morte. Breve trabalho. Oi, lindinha, tudo bom? Alessandra, Juscelânia, sejam todos muito bem-vindos. Aí, nós temos aqui a situação de a inconstitucionalidade, que tem uma decisão de Ourinhos, tem de Sergipe, tem outra decisão aqui do Paraná, tem umas 3, 4 decisões aqui de Santa Catarina já, que verificam essa situação da inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez. E se isso, mas é tese ainda, tá, pessoal? Muita gente me perguntou no período ali da 13h, e eu vou colocar ali no link da bio, se vocês entrarem, tem o meu Telegram, tá? É só vocês entrarem ali no meu Telegram, que eu vou postar esses julgados aqui das procedência aqui da tese da inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez, tá? Para vocês também utilizarem, tá? Eu tô colocando nos cálculos aqui também, tá? Essa tese, mas ainda é tese. Nós não temos ainda... Ninguém bateu o martelo ainda dizendo que vai realmente ser feito dessa forma. Por enquanto, os benefícios estão sendo calculados, tá? Com base ainda no regramento, na emenda constitucional, lá bonitinho, tá, pessoal? Não tem ainda um julgado dizendo que realmente é inconstitucional e a aposentadoria por invalidez vai ter que voltar lá aos 100%. Porque o que acontecia? Antes da reforma, era 100%. Agora, nós só temos a exceção no caso de acidente de trabalho. Mas antes disso, não era assim. Antes disso, essa exceção não era só nessa situação. Antes disso, qualquer caso de aposentadoria era calculado na base de 100%. Então, isso influenciou diretamente, porque como eu mencionei para vocês, ó, calcula 60%. Claro que a gente sabe que nesse caso, calcula 2% a mais se for 20 anos, né, homem, e 15 anos mulher, acima desses 60%, mas vamos fazer de conta aqui que sai desses 60%. Desses 60%, eu vou calcular a pensão. Então, a pensão já vai sair de uma média do que, povo? 50%. Ah, professora, mas a pensão também é 60%. Não, a cota parte é 50%. Aí é 50% mais 10% para cada dependente. Então, eu pego esse 60%, tiro 50% de 60%, ou seja, o benefício lá da pessoa de 100%, a pessoa só está recebendo aqui 60%. Desses 60%, na pensão por morte, ela vai receber 30%, que vai ser acrescido de 10% a cada dependente. Óbvio que para receber a pensão tem que ter pelo menos um dependente. Por isso que ela parte sempre de 60%, porque é 50% da cota parte, mais 10% de pelo menos um dependente. Ah, mas tem 3 dependentes, professora. Então, vai ser 50%, mais 60%, 70%, 80%. Então, eu vou receber 80% desse 60%. Viram a quantidade aqui, o valor, como realmente, efetivamente, ele diminui? É por isso que essa briga da inconstitucionalidade aqui da aposentadoria por invalidez é extremamente justificável. Porque se voltar a ser
o valor de 60%, de 100%, pelo menos esse percentual aqui da pensão por morte passa a ser calculado sobre o valor global e não quase sobre a metade da metade quase desse valor. Então é bem complicado, tá? Quando a complementação da prova documental for anexada somente no recurso administrativo, a DER será alterada? Depende. Depende, Vanilde. É essa complementação de prova que você acabou fazendo lá no recurso. Se você analisar friamente pelo decreto 10.410, você vai ter o quê? Você vai ter que não depende de nada. Que você vai receber o valor do seu benefício da data, se foi no recurso que você juntou a prova cabível, do recurso para frente, tá? Já, por que eu mencionei depende? Porque se essa prova poderia ter sido produzida pelo INSS e não necessariamente por você, nesse caso, tá? Depende. Nesse caso, se você conseguir fazer essa comprovação, você realmente não vai ter a DER, só que claro, no administrativo vai, né, lindinha? Daí tem que brigar lá no judicial. Mas nós temos algumas situações aqui que vieram aqui descritas aqui. Eu não vou me lembrar agora do artigo da IN, tá? Que eu não decorei o negócio ainda, né? Óbvio que eu ainda não decorei a IN 128. Mas nós temos a previsão aqui, pessoal, na IN 128, que se porventura nós tivermos, então, esse documento que podia ter sido obtido pelo próprio INSS, pelos órgãos federais, né, por ofício dentro do próprio INSS, e era função do INSS fazer, né, esses documentos, e a maioria dos documentos e provas, né, podem ser conseguidos nos órgãos federais. Então, se nós temos essa possibilidade dessa argumentação, veio na própria IN 128, de uma forma um pouco mais esclarecida, tá? Do que a gente tinha antes, que daí você necessariamente vai poder continuar retroagindo o fato gerador desde o início e não só do recurso administrativo, tá? Mas, né, como eu tô dizendo para vocês, tem que fazer a fundamentação direitinho, tá? E tem que verificar com relação ao tipo de prova que você vai efetivamente juntar. Se for uma prova particular, que só você, o seu cliente no caso, obviamente, né? Só o seu cliente tinha acesso, não vai ser mais difícil discutir, tá? Mas se essa prova não necessariamente era só de acesso do seu cliente, mas também de órgãos federais, certidões, né, de forma geral, e que poderia ser oficiado, tá? Aí nesse caso, realmente você vai poder pedir a DER desde o início, tá? Que eu até tinha colocado, outro dia eu trouxe aqui os artigos aqui, e eu coloquei os artigos necessariamente aqui para vocês. Como eu disse para vocês, agora eu não vou lembrar, né, obrigatoriamente o artigo, tá? Mas posso trazer para vocês, tá? Colocar lá no Telegram o artigo, mas nós temos essa possibilidade na 9N e veio expressa essa condição, tá? Que já tínhamos esse entendimento, na verdade, né? Até a gente engessava, pedia já para fazer o início de prova. Por exemplo, no caso das empresas, né, que tinha documento que não fornecia, daí a gente mandava fazer ofício para a empresa, para dizer que a gente sabia que precisava daquele documento, mas a empresa não deu, e daí colocava lá no início do processo, né, dizendo que a gente não conseguiu, mas não foi por boa vontade, a gente tentou, e dizia necessariamente que o próprio INSS poderia oficiar. A prova era particular do cliente, porém foi anexada em data anterior à publicação do decreto 10.410. Eles não vai colar, tá, lindinha? Essa aí eu acho mais complicada. Dá pra tentar,
tá? Mas eu acho que como o processo não havia finalizado, não sei se direito adquirido nesse caso vai colar. Porque, na verdade, cabe ao regramento da data da análise. Mas aí depende do tipo de benefício também, porque o direito adquirido, nesse caso, ele é do tipo de benefício que você está pleiteando e não do regramento de tramitação, tá? Mas cada caso é um caso, depois, né, vendo o caso concreto, dá para tentar discutir, até porque se tiver uma outra situação, tu vai discutir no âmbito judicial também, dá de tentar discutir, tá? Pessoal, muitas dúvidas, muitas perguntas, que bom, gratidão de vocês estarem aqui comigo, participando numa noite de feriado. Me digam se vocês gostaram da nossa conversa de hoje. Oi, Stael, tudo bom? Chegou atrasada hoje, Stael. Então, ó, eu quero fotinho, vocês me marcam lá, responde um monte de pergunta, bora lá. Fiquei de boca fechada, hein? Não é fácil ficar de boca fechada. Então, bate fotinho, me marca ali na live, tá? Publica, bota ali, eu vou repostar todo mundo. Pode me marcar que eu reposto todo mundo. Uma ótima semana, término, né? Amanhã eu vou trabalhar, vocês vão trabalhar? Um ótimo término de semana para vocês, um ótimo final de semana. Continuamos, hein? Toda terça-feira. Obrigada, querida. Ó, tirou foto. Toda terça-feira 1h, toda quinta-feira 1h e na quinta-feira 7h20, hein? Nosso encontro marcado. Espero todos vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus.